Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa análise estratégica de um manual psicológico bem sinistro. Ele tá lá no capítulo 2 do clássico Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. A ideia aqui é decodificar as táticas usadas para minar a convicção de alguém direto digamos, da fonte original. E para começar, a gente já é jogado numa perspectiva totalmente do avesso. A primeira frase, que vem de um demônio sênior chamado Fitafuso, já entrega tudo. Para eles, o problema é a conversão de alguém. Não é uma vitória, é uma derrota, que precisa ser revertida o mais rápido possível. Então, qual que é o cenário aqui? É bem simples. Temos o Fitafuso, um demônio experiente e meio burocrata do submundo, que está orientando o sobrinho dele, um tentador novato. A missão? Recuperar a alma de um humano que acabou de se converter. É uma corrida contra o tempo, antes que essa nova fé se fortaleça. Ok, vamos analisar isso aqui. A pessoa se converteu, beleza, mas a batalha está muito longe de acabar. E o Fitafuso aponta qual é a grande brecha, a oportunidade de ouro, os velhos hábitos. Sabe, aqueles padrões de pensamento, as reações automáticas, os preconceitos, tudo isso ainda está lá. É um terreno super fértil para a tentação. A mudança interna ainda não virou uma realidade sólida por fora. E aqui vem a primeira grande virada de chave na estratégia. A arma principal que eles vão usar contra o recém-convertido não é nada óbvio. Não é algo de fora. É a própria instituição que a pessoa acabou de abraçar. A igreja. O manual aqui mostra um contraste brutal. O novato chega com uma imagem toda idealizada na cabeça. Ele imagina a igreja como uma força mística, sabe? Ancorada na eternidade, terrível como um exército. Mas, o que ele encontra na realidade? Bom, a vida como ela é. Um prédio em construção, pessoas comuns, cheias de defeitos e música cantada meio desafinada. É exatamente nesse vão entre a expectativa e a realidade que a batalha vai acontecer. E o plano é justamente explorar esse vão. A estratégia demoníaca é toda focada em transformar essa diferença numa arma de desilusão. A ideia é se concentrar nas pequenas irritações do dia a dia para criar um sentimento de anticlímax, de pura decepção. E a execução disso é brilhante, de tão sutil. Fitafuso ensina ao sobrinho a fazer o humano focar no canto desafinado, na bota de alguém que faz barulho, no queixo duplo de outro, nos detalhes mais banais. O objetivo é fazer a pessoa pensar: nossa, como a fé dessa gente pode ser de verdade se eles são tão ridículos. É um ataque que passa por baixo do radar da lógica e vai direto no preconceito. Mas aqui está o pulo do gato. Esse sentimento de decepção não é uma coisa exclusiva da religião. Na verdade, o C.S. Lewis, pela boca do Fitafuso, argumenta que essa é uma experiência universal do ser humano, é uma fase natural em qualquer grande projeto da vida. Vamos ver como isso funciona na prática. A pessoa se encanta com as histórias da Odisseia. Essa é a aspiração sonhadora. Mas para conseguir ler no original, ela tem que encarar a parte chata, estudar gramática grega. Essa é a fase da aridez, da decepção. Só quem supera isso chega na ação laboriosa e fica fluente. Acontece no casamento, na carreira, em qualquer jornada. Os demônios simplesmente se aproveitam dessa fase natural de aridez. E essa exploração fica ainda mais profunda com um truque psicológico fundamental: fazer o paciente julgar os outros por um padrão que ele nunca, jamais aplicaria a si mesmo. A instrução é bem clara. Pegue falhas reais das pessoas na igreja, tipo o vício em jogo de uma pessoa ou a avareza de outra, e use isso como prova de que a religião delas é uma farsa. O tentador tem que amplificar essas imperfeições na mente do paciente até que isso se torne a única coisa que ele consegue ver. Só que existe uma linha de raciocínio que desmonta toda essa armadilha. É uma pergunta bem simples que os demônios precisam evitar a qualquer custo que o paciente se faça. E ela começa mais ou menos assim. E aqui está a conclusão da pergunta. Se a própria pessoa, que conhece bem as suas próprias falhas, ainda se considera cristã, por que as falhas que ela vê nos outros seriam a prova de que eles são hipócritas? Essa pergunta, sozinha, quebra toda a lógica torta do julgamento. Então, como eles impedem essa reflexão? Mantendo o paciente num estado de orgulho disfarçado. Ele não se enxerga como um pecador no meio de outros. Não, ele se vê como alguém superior, que está sendo humilde só por estar ali, no meio daquela gente comum. Esse sentimento de condescendência é o que cria o ponto cego perfeito. O lance aqui é como o orgulho pode manipular nossa percepção. E para fechar,
O Manual do Fitafuso alerta sobre o grande risco dessa estratégia. O que acontece se o plano der errado? E se o humano conseguir passar por esse período inicial de decepção e aridez? Este é o maior medo dos demônios. Se o paciente persevera, a fé dele deixa de ser algo baseado só em sentimentos, em emoções que vêm e vão. Ela se torna algo mais forte, com mais raiz, e, por consequência, a pessoa se torna uma presa muito mais difícil. A aridez, quando é superada, constrói força. E isso tudo deixa uma reflexão final para a gente. O Manual do Fitafuso é uma obra de ficção, claro, mas a psicologia por trás dele é incrivelmente real. E leva a gente a se perguntar: em que áreas da nossa vida esse abismo entre o ideal e o real se torna um teste para as nossas convicções? Pode ser na carreira, nos relacionamentos, na fé. É uma questão que vale muito a pena pensar.